Oi, crianças, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início aqui à nossa aula de história, tá bom? No caderno 2, iniciando aí o módulo 6, ok? Então vamos lá. Bom, aqui no módulo 6 nós vamos falar quem vivia nessas terras. Bom, aqui nós temos uma imagem, né, de Debré, que foi um artista, né, que viveu aí em 1834, quando ele pintou. Então isso aí é período, né, colonial. Não é imperial, na verdade, é no período imperial, certo? E aí ele retratava o cotidiano, né, do Brasil dessa época, né? Então tudo que ele encontrava aí, que ele gostava, ele saía pintando. E aí você tem aí a imagem, né? O que essas pessoas estão fazendo, quem são essas pessoas, né? Bom, aí mostra um grupo, você já percebeu que são um grupo de indígenas, né, reunidos. Um homem, né, um homem indígena está sendo pintado, uma mulher amamenta, né, outro homem aparece segurar um instrumento. Há também algumas crianças, né? E lá no fundo é possível ver indígenas e muitas árvores. Lembra? Período, né? Esse período aí, as florestas ainda eram bem intactas, tinha bastante floresta no Brasil, né? Em que lugar você imagina que essas pessoas estão? Bom, a gente percebe aí que retrata uma comunidade indígena, ou seja, especialmente nessa época aí, os indígenas viviam aonde? Na floresta, né, gente? E a gente pode identificar aí as construções, né, e itens de uso doméstico, como a rede, que especialmente naquela época era típica dos indígenas, certo? Bom, e aí vê, né, bem aqui uma família, né, e um chefe indígena, né, se preparando para uma festa. Até hoje, né, é uma tradição eles se pintarem. Bom, nós vamos observar aqui o que nós já vimos em algumas situações. Vocês observam aí uma pintura rupestre e aí vai falar, né, que nós já vimos, né, no módulo 1, que os historiadores são os cientistas que procuram reconstruir a história e contam com a ajuda de outros pesquisadores, como os arqueólogos. Os locais em que há vestígios estudados por arqueólogos são chamados de sítios arqueológicos. Nós já vimos isso, que são locais onde se encontram vestígios, né? Vamos dizer assim, restos, né, dos nossos antepassados, não restos mortais do corpo, até pode existir, né? Mas aí nós estamos falando dos vestígios do que eles faziam, do que eles comiam, né? Como eles viviam. Muitos pesquisadores trabalham nos sítios arqueológicos do Brasil. Uma das descobertas deles é que seres humanos habitavam estas terras há milhares de anos, muito antes do encontro dos indígenas com os portugueses, lá em 1500. Ou seja, a história vem muito antes, a história dos povos antigos do Brasil vem muito antes de 1500, né? Ou seja, muito antes dos portugueses, dos brancos, né, europeus chegar aqui. Bem, mas não se sabe ao certo como os primeiros grupos de pessoas chegaram aqui. Como eles saíram lá da África e vieram chegar aqui. Nós já vimos, né, que eles podem ter vindo pelo Estreito de Bering ou por embarcações ali de ilhas, né, próximas, Ilha Malvinas, próximos aqui do continente americano, certo? Que você tem a imagem de umas pinturas rupestres e você tem aí uma pergunta para você, né? Essa pintura foi analisada por historiadores e arqueólogos. O que eles podem ter descoberto ao observar a imagem? Bom, eles podem ter descoberto, né, crianças, que as pessoas dessa região caçavam animais para obter alimento. Porque parece aqui que eles estão caçando, né, pegando, fazendo um ritual aí, dançando, para ir caçar, né? Você acha que é possível dizer que essas pessoas eram brasileiras? Eles eram brasileiros? Essa pintura é aqui no Brasil. Vocês acham que eles eram brasileiros? Bom, criança, deixa eu dizer para você que esses habitantes aí, apesar deles estarem nas terras hoje chamadas de Brasil, o Brasil ainda não existia, né, como país, quando essas pinturas aí foram feitas, tá? Então, não é possível a gente dizer que elas eram brasileiras.
mas sim que elas já viviam nessas terras que hoje conhecemos como Brasil, tá certo? Porque o Brasil não existia, então não era ainda, eles não eram brasileiros, tá bom? Por quê? Só passaram a ser brasileiros depois que o nome Brasil foi dado. Bom, os primeiros habitantes aqui do nosso território. Bom, nós sabemos que os primeiros habitantes, como nós vimos aí, vem muito antes dos portugueses chegarem aqui, do primeiro encontro lá dos indígenas, que nós também sabemos que receberam esse nome de índio por conta desses europeus que chegaram aqui e pensaram que tinham chegado nas Índias e deram-lhe os nomes de indígenas, certo? Porém, nós sabíamos que a história não é assim. Bom, para saber como viviam os primeiros habitantes destas terras, os arqueólogos e historiadores estudam, né, o que eles deixaram, ou seja, os vestígios, certo? Como utensílios de pedra lascada e de cerâmica, e também as pinturas rupestres. Isso aqui, né, é o que os historiadores estudam, tá? Para saber como viviam os primeiros habitantes. Então, isso aqui é muito importante vocês saberem, né? Como viviam, né, os primeiros aí habitantes da Terra, chamada hoje de Brasil. Bom, como é que os historiadores, né, sabem como eles viviam? Através de estudos deixados pelas coisas que eles usavam, como utensílios, que eram jarros, né, vasos, pontas de flechas, as cerâmicas, os vasos, as pinturas das paredes. Bom, e o que os estudos revelam? Eles revelam que os grupos humanos antigos viviam no continente americano e se alimentavam de de animais que caçavam e dos frutos e vegetais que eles coletavam. Nós também, né, esses grupos, eles eram caçadores, portanto, eles eram caçadores e coletores, e também eles sabiam que quando a quantidade de alimentos diminuía, eles se mudavam para outro lugar. Assim, portanto, eles não tinham uma moradia fixa, né, uma casa. Por isso eles eram chamados de nômades, certo? As ferramentas, né, que eles fabricavam para facilitar a caça e a coleta eram feitas de ossos e de pedras lascadas. Como eles obtinham essas ferramentas? Eles batiam uma pedra maior, né, e batiam uma pedra menor e uma menor para tirar lascas, né? E assim eles fabricavam o objeto que eles queriam, porque ia ter o formato desejado lá por eles. E aí eles fabricavam dessas pedras lanças, né? E pontas de flechas, ok? Pontas de lança e pontas de flecha. Se alguém tem curiosidade para saber como eram esses utensílios, essas pontas de flecha, um local muito legal para se procurar são os museus, tá, gente? Porque lógico que a gente pode até encontrar ainda, mas é muito mais difícil. E o que as pessoas encontram, eles levam para os museus, tá? Lá na página 24, a pergunta é: esses primeiros grupos humanos viviam nos campos? Sim, viviam nos campos, nas florestas e no litoral. Onde é o litoral? Perto do oceano. Eles procuravam o quê? Abrigo em cavernas e rochas, né? E nesses abrigos eles faziam desenhos nas paredes, tá? E o que esses desenhos faziam? Representavam pessoas, plantas e animais em cenas, né, de caças e guerras, certo? E por volta de 2000 anos atrás, grupos humanos que ocupavam essas terras começaram a praticar a agricultura. Ao começarem a praticar a agricultura, eles deixaram de ser o quê? Né? Primeiro, praticando a agricultura, plantando abacaxi, mandioca, cará, amendoim, mate, né? E isso daí era para o seu consumo. E esse consumo, eles plantando, mudou o estilo de vida deles. Né? Notem que aí a primeira mudança ocorre, né? A descoberta da agricultura.
Mas eles deixaram de mudar? Eles pararam mais, mas não definitivamente. Por quê? Segundo até hoje, se os agricultores plantarem só num lugar e não renovarem a terra, não colocarem adubo, vai enfraquecer aquela terra. Então, eles precisavam de tempos em tempos se mudarem, mas já mudou. Por isso, nessa época, eles deixaram de ser nômades e se tornaram seminômades, que é um meio termo. Eles nem eram mais nômades, mas também ainda não eram sedentários, eles eram seminômades. E nesse período, eles começaram a fabricar de argila, né, cerâmicas, e nesses eles fabricavam vasos, né, com várias finalidades: transportar alimento, transportar água, guardar alimento, cozinhar alimentos e também, gente, para colocar os corpos das pessoas que morriam. Era como se fosse um caixão, né? Era uma urna funerária ou mortuária, como eles chamam até hoje. E muitos restos desses objetos foram encontrados nas margens dos rios. Vocês sabem que é margens, né? Naquela parte da praia, né? Dos rios, né? E nos seus afluentes. E esses vestígios aí indicam que há pelo menos 4.000 anos atrás já haviam grupos de agricultores aqui ao longo do rio Amazonas. E aqui nós temos 3 perguntinhas, né? A primeira é como os historiadores obter informações sobre primeiros habitantes da América. Primeiro nós vimos lá no início, até destaquei, que os historiadores analisam vestígios deixados pelos habitantes nas margens, né, dos rios, especialmente dos mais antigos, né, do continente, e como artigos de pedra, de cerâmica e pinturas rupestres. São isso que eles analisam, né? O que os habitantes antigos ou os habitantes mais antigos deixaram. Na 2, por que os antigos moradores da América eram chamados de caçadores e coletadores? Bom, caçadores porque eles caçavam animais, coletadores porque eles coletavam, né, frutas e vegetais aí para o seu alimento, certo, gente? E aí tem um pequeno texto, né, da descoberta de Gente Grande, muito interessante sobre o que as crianças encontraram nas margens dos rios. Aí vem falando um pouco das urnas mortuárias, tá, gente? E aí tem uma pergunta. Para que eram usadas as peças de cerâmicas produzidas pelos antigos habitantes da Ilha do Marajó? Aí você responde de acordo com o texto. E segundo o texto, era para o enterro de pessoas mortas mesmo, tá? Mas além, né, disso, de que outra forma eram usados vasos de cerâmica produzidos pelos antigos habitantes das terras que hoje são chamadas, são o Brasil, são chamadas de Brasil hoje? Bom, as peças de cerâmica eram produzidas para guardar, transportar alimentos e água, ou para cozinhar alimentos, certo? Além da utilidade de enterrar pessoas mortas, ok, gente? Então aí, espero que ajude vocês a responderem, ok? Beijo, fiquem com Deus.